Shalom, queridos. Shalom. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o amor de Deus te alcance todo o seu lar. Que o favor do Senhor esteja sempre sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre os teus sonhos. Que tudo aquilo que você fizer venha dar certo em nome de Jesus. Hoje temos uma palavra abençoada, temos uma mensagem a ser compartilhada. Eu tenho a certeza que vai abençoar nossas vidas. Vamos falar hoje sobre o perdão. A mensagem ela se encontra lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, versículo 1 e 3. Vamos estar lendo? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Até aqui. Queridos, aqui nós estamos falando de uma história de uma menina que foi levada cativa, foi sequestrada, pelo rei da Síria. E primeira parte dessa história trata-se de uma menina que foi sequestrada em uma terra de Jerusalém, pelo exército da Síria. Então, o povo de Israel caiu na mão de uma nação inimiga. E alguns foram levados cativos, foram sequestrados, foram levados como escravos. E dentro desse conjunto de pessoas estava essa menina. Agora imagine comigo aqui, quantos sonhos uma criança ela tem, Imagine aí quantos sonhos tinha aquela menina, quantos pensamentos, quantos desejos, quantos planejamentos ela pensava para o seu futuro, Quantos sonhos ela estava aí planejando para o seu futuro. Tudo isso aí foi interrompido por destruições, por morte, por sequestros. Imagina aí o grau psicológico que essa menina ela passou, ela vivenciou. Imagina o medo que ela carregou, imagina o trauma que ela sentiu ao ser levada cativa, a ser levada à força da sua terra, da casa dos seus pais, ficou longe dos seus amigos, longe da sua família, longe da sua terra. Imagina aí a ferida que foi aberta, o medo, o trauma que foi aberto aí na mente, no coração dessa criança, dessa menina. Quando ela percebe que o homem que causou o seu sequestro se chama Naamã e que ele estava com uma lepra no seu corpo, logo ela tenta ajudá-lo de alguma forma. Agora imagine comigo, alguém que causou uma ferida, alguém que te arrancou a força, alguém que causou aí um trauma em você, alguém que abriu aí uma ferida, que destruiu aí os seus planos, seus sonhos, que atrapalhou, de alguma forma o seu caminho, tem uma reação como essa menina ela teve. Então a história dessa menina aqui é uma história magnífica, uma história extraordinária, Ela vai nos ensinar sobre o perdão. Então, eu quero começar aqui com um texto, cada ser humano ele vai dar aquilo que tem. Quem tem amor vai dar amor. Quem tem ódio, quem tem vingança, infelizmente vai dar aquilo que ele carrega. E aquela menina tinha algo de bom a dar. Era o perdão, era a misericórdia, era o amor. Aquela menina carregou algo que se chamava compaixão dentro do seu coração, não é isso? Então, ela não agarrou aquela oportunidade
que Naamã estava vivenciando como uma oportunidade para ela fazer vingança. Naamã estava leproso, né? E logo aquela menina vendo, ela automaticamente, espontaneamente, ela tenta ajudar de alguma forma. Então repare aqui que ela não agarra aquela oportunidade para fazer uma vingança, para retribuir o mal que ele tinha causado a ela. É isso que é uma grande diferença na vida daquela menina. Aquela menina, ela utilizou daquele momento complicado que Naamã estava vivenciando para mostrar a essência do bem que ela carregava dentro de você. Então, o que nos faz diferente é a essência que nós carregamos. O que faz diferente de cada um é a maneira como nós reagimos diante das situações. Porque nós vivenciamos, né, em um mundo de complexidade. Né? Podemos ser traídos, recebermos ingratidões, podemos ser feridos, iremos ser, né, infelizmente. Né? Iremos passar por situações com pessoas que jamais acreditaríamos que poderia fazer com a gente, mas é a maneira como a gente reage, né, a esta situação que faz da gente diferente. Então a maneira como aquela criança, aquela menina, ela reagiu, que fez toda a diferença aqui na história. Olha só em 2 Reis, no versículo 3 do capítulo 5. Diz assim, ó: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Romanos capítulo 12, versículo 21, vai dizer: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A Bíblia aqui nos dá o norte, nos dá o caminho do perdão, de como nós devemos reagirmos diante a uma situação indesejada. E o que eu quero trazer hoje para nossas vidas? A vingança, querido. O sentimento de vingança, o sentimento de ódio, o sentimento de raiva, ele não vai curar a ferida que um dia alguém causou em nós. A vingança, ela não é o caminho da cura. A vingança, ela não vai curar a ingratidão que um dia alguém fez em nós. A vingança, ela não vai curar a decepção que um dia alguém causou comigo ou com você. O único caminho que vai curar a nossa alma é o caminho do perdão. O único caminho que vai fechar as feridas que um dia alguém causou em você é o perdão. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, diz assim, ó: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, Pedro, não até 7, mas 70 vezes 7. Em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Então, o Senhor, ele deixa bem claro aqui que para alcançarmos o perdão dele, nós precisamos perdoar aquele que nos ofenderam. Então, o perdão está inclusive na oração, modelo que Jesus nos ensinou, né? Perdoai aquele que nos ofenderam. Então, o perdão, querido, é o caminho que vai curar as feridas que um dia alguém causou em você. Que Deus abençoe a sua vida com esta mensagem. Que o Senhor te dê a paz.